Luiz Henrique da Lux mandou 27,90 aqui e falou aqui, ó. Boa noite, muito bom podcast. Sucesso para vocês. Pede para ele falar sobre a morte do apresentador Gugu. Morte do apresentador. Crime também. Vamos lá. Porra, aí Eu tenho quase certeza que é Entenda crime. uma coisa. Olha, coincidentemente, como é que chama o rapaz do Superchat? Luiz É o Henrique Luiz da Henrique. Luz. Luiz Henrique, olha, eu vou fazer aqui, vou falar de um rapaz que é meu amigo, que eu encontrei hoje na Rede TV. Ele me cutucou de costas, ele foi participar de um programa lá, que é o Rafael Ilha. É o William. Tá? Ele curte os seus vídeos. Tá? Caça os seus vídeos Um lá. abraço, ele fica Rafael Ilha. Tamo junto, meu irmão. O Rafael Ilha, ele tem uma opinião muito forte. Eu até aconselho vocês trazerem o Rafael Ilha. Eu já tentei. Tá? Vou Eu chamar falo, ele. se você quiser, eu falo com ele. Pode chamar. Boa, boa. Eu falo com ele, tá? O Rafael Ilha, porque o que aconteceu? A família alega, o Gugu tem uma bela casa lá, estava com a família dele lá, e teve um problema no ar-condicionado, tá? E ele tentou arrumar esse ar-condicionado, que seria uma peça lá, que seria uma certa facilidade, era um feriado, ele não teria quem arrumasse. Então ele sobe no sótão para tentar arrumar. Aí você pode falar, mas o cara é rico. Mas tem cara que é rico e gosta de fazer isso. Sim. Concorda? Tem cara, Chitãozinho, o tem cara que gosta de ser fuçador. Eu não sei, que eu não conheço o Gugu. Mas ele foi fuçar para tentar arrumar o ar-condicionado. Só que quem já foi nos Estados Unidos sabe que as casas lá não são de... Alvenaria. Não são de alvenaria. É madeira. Lá a é maioria tudo uma madeira, é tudo um processo que é muito mais leve e fácil de fazer. Eu acho que até a razão é deles, não é nossa. Você entendeu? Exatamente. Só que quando ele foi subir na parte de cima, ele teria imaginado que seria uma laje. Uma laje. Mas não era, é como se fosse um estuque. E quando ele pisa na parte que não era a parte mais rígida, ele cai. Só que ele caiu de uma tal maneira que ele bate a cabeça na quina. É aquele azar da vida. Puta que Ele pariu. bate na quina de um móvel e morreu na hora. Na hora. Só que o Rafael Ilha acredita que isso não aconteceu. Ele acredita. Eu não vou nem falar o que o Rafael Ilha falou para que ele fale aqui, Legal. tá? Boa. Mas ele acredita numa outra versão. Mas ele tem assim, vamos dizer, alguma coisa que levou ele a ter essa... Então, o Rafael Ilha, do grupo Dominó, Dominó. ele é muito amigo do Gugu, porque ele é cria do Gugu. Foi lançado pelo... E eu me lembro que o escritório do Gugu era perto da minha casa. Eu me lembro que eu passava no escritório do Gugu, era assim de jovem, querendo abraçar o Rafael e os outros componentes. Ok? Era um grupo muito famoso. Era um grupo muito famoso. E infelizmente na época... Polegar, né? O Polegar, não é Dominó, o Polegar. Polegar. E infelizmente na época, era uma época de muita droga, ele se enveredou, mas graças a Deus, esse Conseguiu rapaz sair. se recuperou e hoje ele está super bem. Ele é muito inteligente, ele tem lá um YouTube forte também, mas ele tem uma opinião por conhecer o Gugu. Então eu prefiro não falar o que o Rafael falou, tá? Mas ele tem uma outra opinião, que é a opinião da família, que é a versão da família, ok? A versão da família? Seria Não, um vamos- acidente doméstico. Sim, a versão da família. Da família. Do Rafael, ele mandou na mídia, ele manda em vários lugares, falando que mataram ele pra ficar com a herança, não foi isso? Não, é uma outra versão. É um outro detalhe. Tá? É um outro detalhe. Que o Gugu teria subido lá para fazer outra coisa e não mexido no ar-condicionado. O que ele fala é muito forte, eu prefiro não falar. Joia. Tá? Mas ele defende essa tese, Mas ele já falou em algum lugar. ele já falou. Mas se vocês quiserem, eu falo com ele para ele vir Boa, aqui. doutor, boa. Para ele contar também, eu acho interessante entrevistar o Rafael, porque a história de vida dele é a história de um vencedor das drogas. Olha, uma vez eu entrevistei com a Luciana Gimenez uma pessoa, um rapaz que saiu do crack. Era a terceira vez que ele estava limpo, mas parece que ele ficou limpo pro resto da vida. Mas ele me falou uma frase, Danilo, que me chamou a atenção. Ele falou no programa ao vivo, ele falou, olha, eu nunca mais posso usar crack, senão eu vou morrer. Sim. Mas ele me fala uma segunda frase que me chamou a atenção, e por isso que eu acho que não tem solução para o crack. Ele fala o seguinte, Lordelo, eu sou apaixonado pelo crack. O prazer que o crack me dá
Isso eu que não é- consigo em nada isso na que é vida. triste, né? Mas se eu usar o crack, eu vou morrer. Olha o que ele fala. Então ele fala que ele é apaixonado pelo crack, pelo prazer que o crack dá, e em seguida ele fala, eu acabei com a minha família, acabei com o meu dinheiro, acabei com tudo, agora eu refiz uma família e eu não quero mais, mas eu sou apaixonado pelo crack. Porque eu sempre falo aqui, ô doutor, eu não sei se o senhor pode corroborar comigo, que a droga, ela é um dragão que fica adormecido dentro da pessoa, né? A pessoa, eu sempre digo, a pessoa nunca pode dizer assim, eu estou livre das drogas. Não. Não tem isso. O Da viciado pessoa- em droga, Exato. ele Pode é, beber. ele é um dependente de drogas que ele naquele dia ele determinou que ele não quer mais beber. Mas se ele provar um tantinho, volta tudo. Tudo. É o que eu falo. Fica adormecido também. Se ele tiver, de repente, um problema mental, alguma decepção na vida dele, aquele dragão, de repente, pode ressurgir. Não, de ele repente não. de repente ele volta na hora. Volta, o cara ele não não pode. pode experimentar. Não pode. Tanto é, por exemplo, o ébrio, a pessoa que já foi alcoólatra, quando ele vai numa festa e tem lá um bolo, ele pergunta: esse bolo tem licor? Ele já pergunta. Ah, esse bombom aqui tem licor? Porque se ele Já experimentar, era. aquilo tem um efeito cascata e ele pode voltar realmente a beber. Manda um abraço pro Sargento Matei, tá Ô, assistindo Matei, a gente aí. Manda um abraço meu pra irmão. ele, seu Sargento fã Matei, também. é fã do Eu senhor quero aí. mandar um abraço para um grande amigo, Ô, pode mandar, doutor. Sargento fica à vontade. Nantes. Ô, vereador, né? Olha, Sargento o Nantes. programa Operação de Risco, nós temos um prazer